diagnóstico por imagem é um campo que reúne diferentes exames não invasivos que registram imagens internas do organismo. Raio-X, tomografia computadorizada, mamografia, ultrassom e ressonância magnética são exemplos dessas técnicas. Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio do JL o médico Dr. Rodolfo Costa. Como vai, Rodolfo? Tudo bem, Thiago? Maravilha, ótimo, prazer recebê-lo aqui no Jornal Litoral. Pela oportunidade. Rodolfo, ultrassom é seguro? Thiago, é um método extremamente seguro, né? Diferente da tomografia, ou o próprio raio-x que utiliza radiação. Ultrassom, a imagem ela é gerada através de ondas sonoras. Certo. Então, por isso, ele não tem contraindicação, salvo algum exame em parte invasivo, como um ultrassom transretal ou transvaginal, que por alguma condição anatômica ele não possa ser realizado. Mas, em geral, né, um exame que não há contraindicação, por isso ele é feito na gestação, durante o pré-natal, é realizado em criança, é um exame extremamente seguro. Doutor Rodolfo, quais são as principais situações em que o médico pode solicitar esse tipo de exame, o ultrassom? O ultrassom hoje ele atende, vamos falar, praticamente todas as áreas da medicina. Então, desde a especialidade, das especialidades cirúrgicas ou clínicas, como ortopedia, cirurgia vascular, até a dermatologia hoje está sendo muito utilizado o ultrassom como recurso diagnóstico. Então, ele é um método cada vez mais difundido, né, pelo fato de não ter essas contraindicações e dele ser um exame muito aplicável em diversas áreas anatômicas do corpo. Doutor Rodolfo, e avanços tecnológicos hoje em dia, impressionante, atinge todas as áreas. E no diagnóstico de radiologia, enfim, como é que está esses avanços nesse campo? É uma área que ela, anualmente, né, a gente tem novidade e ela anda muito em conjunto com a tecnologia, né, com os avanços tecnológicos. A parte de ultrassom, o fato, né, de ter um processador, aquela máquina tem como se fosse um grande computador ali embaixo. Isso permite, cada vez, eles processarem mais informação junta, dar uma precisão, uma qualidade de imagem melhor, agregar recursos, né, então como fusão de imagem ou Doppler, e isso ainda numa imagem relativamente rápida e cada vez procurando um diagnóstico mais preciso, né? Doutor Rodolfo, você disse aí no começo da entrevista que o ultrassom é através de ondas sonoras, é isso? Perfeito. Agora, tem alguma diferença, por exemplo, entre ressonância magnética e ultrassom? Conta um pouquinho dessa diferença assim. Tem outras modalidades de imagem, então temos ressonância, temos radiografia. Então explica mais ou menos para o pessoal como é que funciona a diferença entre esses exames. Cada método desse realiza, né, ele gera aquela imagem a partir de um princípio físico. Então, no caso do ultrassom, são as ondas sonoras, né, que elas vão encontrando superfícies do nosso corpo com densidades diferentes, e aí a partir dessa informação um computador ali processa e gera isso em imagem. A tomografia, por exemplo, ela usa a radiação, da mesma forma que usava o raio-x. Certo. Já a ressonância, ela gera imagem através de um campo magnético. Então, cada um tem a sua particularidade. Por isso, às vezes, né, dependendo a superfície, ou o órgão, a estrutura que você vai examinar, às vezes até um método mais simples pode ser melhor do que um mais sofisticado, se tratando desse princípio físico que às vezes pode ter uma acurácia melhor em determinada estrutura, ou num osso, ou no músculo, num tendão, e assim vai. Doutor Rodolfo, você disse lá no começo da entrevista que o ultrassom ele é muito seguro, né? Que não existe, vamos dizer, quase não tem contraindicações. Mas existe alguma orientação para o paciente que for fazer um ultrassom? Ele tem alguma coisa a se fazer para se preparar adequadamente para fazer o exame de ultrassom? Cada exame tem as suas indicações, né? Então, um exame de abdômen, por exemplo, ele requer um preparo específico, um jejum, dependendo da estrutura que você vai examinar. Mas, a princípio, os preparos na parte de ultrassonografia são muito simples, né? Acho que geralmente um jejum ou alguma medicação específica, mas em sua maioria é muito tranquilo, assim, as orientações. Normalmente deixar aquela área exposta, né? Enfim, acho que o ultrassom não tem muita complexidade, assim como, né, a gente estava falando da ressonância, a tomografia. Então, a princípio, os preparos são bem simples mesmo. Doutor Rodolfo, agora, hoje em dia, vivendo internet, redes sociais, as pessoas acabam indo à internet para pesquisar alguns diagnósticos.
Isso acontece também no processo do ultrassom, a pessoa recebe lá o diagnóstico, corre na internet, vê a informação e interpreta do jeito que vê lá na internet. Isso é seguro? Isso não é seguro? Conta aí um pouquinho pra gente. Tiago, acontece isso com uma grande frequência. A questão é que muitas vezes aquele laudo é interpretado num contexto daquele paciente, que não necessariamente é o mesmo que ele vai achar online, né, em algum outro caso no Google, que seja. E aquelas imagens, elas são interpretadas muitas vezes também de uma forma dinâmica, então no momento do exame, conforme um antecedente daquele paciente, a idade, se houve um trauma, não houve. Às vezes as nomenclaturas do laudo, elas podem coincidir com outros diagnósticos e aí gera essa confusão. Então a orientação é que o paciente retorne para o médico dele com aquelas informações e não tente encurtar esse caminho que só vai gerar mais dúvida. Doutor Rodolfo, o senhor está há quanto tempo na área da radiologia, né, do ultrassom? Estou formado há 10 anos, 10 Thiago, anos. Já atuando, né, depois da residência, há 7 anos na especialidade. 7 anos na especialidade. O senhor está nas redes sociais, se o pessoal quiser procurá-lo? A gente está através da clínica, da Domina Imagem, e estamos sempre atualizando ali, trazendo informação, tecnologia, tudo a favor do paciente. Perfeito. Doutor Rodolfo, agradeço demais a sua participação hoje no Jornal Litoral. Uma boa Obrigado, tarde, senhor, Thiago. viu? Muito obrigado.